Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 5 aqui do nosso podcast da Corpo e Arte. Eu tô com a doutora Daniele hoje para a gente falar de um assunto que foi uma sugestão de vocês, falar um pouquinho sobre o intestino, mas não só a gente imaginar que o intestino é para determinadas coisas, a gente vai falar de uma forma muito mais ampla. Ela sempre fala uma coisa, para quem acompanha aqui, ou acompanha as redes sociais da doutora, que o intestino é o nosso segundo cérebro. E aí, doutora, eu já quero começar, não vou me enrolar aqui na introdução, porque eu começo a falar aqui, me empolgo. Me fala, o que essa metáfora representa na prática clínica, falar que o intestino é o segundo cérebro? Olá, pessoal. Esse assunto foi bastante comentado mesmo, então por isso que a gente resolveu falar sobre isso. E faz muito sentido quando a gente fala isso, porque muitos dos neurotransmissores são produzidos no intestino. Existe um sistema nervoso entérico. E ele, por exemplo, 95% da serotonina é produzida no intestino. E aí ele se liga com o cérebro através do nervo vago. E existem muitos neurônios, há uma cadeia de neurônios também no intestino. Então há essa ligação e por isso faz muito sentido a gente falar do segundo cérebro. Então, porque muitas das pessoas falam aí, né? Às vezes a gente fala brincando, porque o intestino é o segundo cérebro, e aí quando você fica, né, mais constipado, fala, tô enfesado, que você fica bravo, mas tem uma ligação, e às vezes a gente não observa isso no dia a dia, né, doutora? E aí, já passando, né, para esse processo mesmo, a gente fala que a gente tem muitas disbioses no intestino. O que ela influencia, doutora? O que é essa palavra disbiose? O que ela significa? Nós temos colonizações de bactérias no nosso intestino que servem para ajudar, tanto a proteger quando ingerimos alimentos que não são adequados, até alimentos cancerígenos, existe uma cepa de bactérias que ajudam a mitigar esse efeito cancerígeno de certos alimentos, como também servem para ajudar no metabolismo e ajudar na absorção. Então, dependendo do que está colonizado lá, vai ser chamado de uma flora ideal. E quando essa flora não está adequada, nós chamamos de disbiose. Então, a maioria das pessoas tem disbiose, né, doutora? Que a flora não tá bonitinha ali. Infelizmente, se você pensar, né, Nádia, toda vez que você toma um antibiótico ou come muito corante, muita coisa que vai afeta até humanos, né? Que dirá as bactérias que estão... Tadinha das bactérias, elas ficam doentinhas lá dentro e aí elas começam a responder de forma irregular, vamos dizer assim, não da ou melhor então forma. elas vão morrendo, dando a oportunidade para que outras bactérias patógenas e fungos e, enfim, protozoários, outros animaizinhos que podem colonizar lá. Estão lá. Né? E vai dando a oportunidade para que essa flora doente vá colonizando e seja altamente agressiva para o nosso organismo. Doutora, assim, dentro desse contexto, quais sinais podem indicar que o intestino não está funcionando bem? Existem, assim, algumas coisas para as pessoas que, de repente, estão nos assistindo, possam perceber, possam ficar mais atentas, porque às vezes a gente vive no automático e eu acho que também acaba sendo essa percepção, né, do interno. Inclusive, na questão, às vezes a gente, né, fala muito isso, procura um tratamento de pele, mas não entende que às vezes a doença está lá no intestino. Então, como que eu vou ficar atento para melhorar isso? Excelente pergunta, porque tem o óbvio, né? A gente está com o intestino que não está funcionando uma vez por dia, então se ele está preso, ou se você tem gases, sente muita distensão, sente que a digestão não está funcionando, ou você vê alimentos inteiros nas fezes, isso já é o óbvio que o teu intestino não está funcionando bem. Mas existem outros sinais que também devem ser observados. Por exemplo, se a tua pele não está boa, uma pele mais suja, uma pele mais opaca, ou então quando você tem sintomas de fadiga, não está dormindo bem, então esse cansaço, muitas vezes é essa inflamação que está entrando para dentro, que está se formando no teu organismo devido às toxinas que estão entrando dentro do teu organismo, através do intestino que não está funcionando bem.
Bacana. Então, gente, ficar atento aí aos sinais. Isso que você falou, as fezes com alimentos. Às vezes acontece e a gente acha que é normal, né? Eu comi alguma coisa, não mastiguei direito. Então, tem que ficar muito atento também, né? Falar que é uma coisa assim, que às vezes a gente fala, não vamos falar sobre isso, mas olhar as fezes é importante, doutora, observar. Super importante. As fezes saudáveis, elas têm um formato como se fosse uma bananinha. Elas têm que ser lisas, elas não podem conter alimento aparecendo. E, de preferência, elas devem boiar. Isso seria as fezes que querem dizer que o teu intestino está funcionando super bem. Quando a gente tem fezes ou que tem pedaços de alimentos ou que tem como se fossem uns fiapos saindo, isso já é um sinal de o intestino que não está bom. Ou então, quando vem as fezes em formatos de pequenas bolinhas, isso além dele não estar bom, por quê? Porque ele ficou muito tempo parado dentro do intestino e a água foi sendo sugada, por isso que ele não formou aquele bolo fecal, que seria o ideal. Então, gente, essa coisa de, eu tenho nojinho, melhor você começar a observar e ficar mais atento para que você também tenha, né, uma resposta adequada de como é que está funcionando lá dentro. Porque como é que eu vou saber, né, doutora, assim, se eu não vou, de repente, no médico ou se eu não me preocupo com isso, muitas vezes, quando eu for me preocupar, às vezes já é tarde demais, né? Esse é um assunto que às vezes é até um pouco de tabu, mas é importante você olhar assim, porque isso vai mostrar, assim, é o início para você ver se está funcionando bem ou não o seu intestino. E, doutora, você trabalha com a medicina integrativa, né? Não falamos exatamente o termo integrativo, mas usamos, né, regenerativa, né, com esse olhar do todo, com esse olhar de né, um tratamento mais a longo prazo, olhando o paciente, né, principalmente do interno, de dentro para fora, né? E o como que ela ajuda a recuperar a saúde intestinal? De que forma que a gente consegue fazer com que essa recuperação aconteça através desse seu olhar, né, mais a longo prazo e olhando o paciente como um todo? Existe um caminho, assim, adequado? Porque, como a gente estava falando, né, o intestino é o segundo cérebro. E se você está com alterações no teu organismo, geralmente a base é lá no intestino. Então, o início de qualquer tratamento, seja ele estético, seja ele de saúde, seja ele uma coisa para prevenção, tem que ser olhado para o intestino. E aí a gente tem que olhar primeiro nos exames, se há um perfil inflamatório já alterado ou não, mas sempre vai começar lá, fazendo uma detoxificação. A doutora comentou do inflamograma, né? Que eu ficou na minha cabeça agora, eu falei, preciso fazer um inflamograma. Inflamograma, sim, são exames, até é interessante, se o ouvinte tiver vontade de já pesquisar, né? O ácido úrico, a lipoproteína A, a homocisteína, o fibrinogênio, são os exames fundamentais para a gente, e a proteína C reativa ultrassensível, são os 5 exames que fazem parte do inflamograma, os principais para a gente olhar se eles estão alterados. A gente já sabe que já liga acende aquela luz vermelha ali, tipo, sim, é hora que essa inflamação já passou para o organismo todo, que não é só uma desbiose, doutora, não é só uma alteração inicial ali. Então, se você já tem essa alteração nos teus exames, isso já significa que teu tratamento vai precisar ter uma desintoxicação bem importante. E já aproveitando para utilidade pública. Né? Vamos lá, isso aí, doutora. O que seria interessante? Eu quero começar a fazer uma desintoxicação em casa, o que eu posso fazer? Procure o básico. Comece com alimentos que a sua avó usaria, né? Então, comece com mais frutas, verduras, legumes, raízes. Isso tudo são alimentos que o teu intestino entende como saudáveis e, aos poucos, essa flora vai acabar melhorando se você colocar as coisas boas na tua alimentação e retirar as coisas ruins. O que são coisas ruins, doutora? São os alimentos processados, corantes, conservantes, os laticínios no geral, o açúcar, o glúten. Mas, assim, comece tirando primeiro os alimentos que a gente sabe que não são saudáveis. Por exemplo, né? Tirar os embutidos, né? Que a gente já tem, né, os embutidos, as coisas que você compra prontos, congelados. Tudo isso tem muito conservante. Que é aquela coisa para facilitar, né? Depois que a gente começou a conversar,
Hoje em dia eu demoro muito mais no supermercado, doutora, porque eu olho um pouco mais os ingredientes. Parabéns. Né? E eu gosto de cozinhar, então esse é um hábito, mas aí eu comecei a olhar os ingredientes. E, por exemplo, pão, né? Mesmo sendo, vou lá comprar pão, eu quero um pão mais saudável, mas às vezes o mais saudável também está lotado de conservante que vai durar por 60 dias aquele pão. Eu falei, não, você faz um pão em casa e ele dura 60 dias? Né? Não vai durar, né? Então, você olha que ele tá cheio de conservante e não adianta. Então, eu prefiro levar, às vezes, uma coisa mais, né, assim, ali do dia para eu comer naquele mesmo dia ou fazer, do que levar. Então, sempre que você pode fazer em casa, você vai ter, né, uma coisa mais saudável. Qualidade melhor, mais saudável, sem nada de conservante, porque a gente, né, o máximo você vai colocar um fermento ali e tal. Então, isso foi muito, ligou esse alerta para mim, eu queria trazer até essa reflexão aí para quem está nos assistindo, porque às vezes a gente deixa passar, né? A gente olha e fala assim, esse pão é pão de centeio, vai ser melhor, porque vai fazer, né, menos, vamos dizer, não estou comendo tanto com glúten, ou é um pão de aveia, enfim. Mas daí também o conservante lá no alto, você fala, não adiantou nada, eu estou tirando uma coisa e estou devolvendo outra droga para dentro, né? Então, não adianta você tirar uma coisa e colocar um monte de outras porcarias junto. E, doutora, falando em intestino e estilo de vida, também, né? Sono, essas questões também influenciam bastante, né? Tem que melhorar isso para poder ter uma resposta. A melatonina, uma boa parte dela também é produzida no intestino. Então, se você não está dormindo bem, provavelmente o teu intestino entra nesse processo de ter que ser regularizado para poder funcionar, além de outras coisas como estresse, higiene do sono, né? Que é aquela coisa de não ficar na tela uma hora antes de deitar. Mas, assim, pode ter certeza que tem um coadjuvante aí intestinal, se não for a principal causa. Olha lá. Então, às vezes você está dormindo mal e você acha que é uma questão do sono e o problema está no teu intestino. Fica atento, fique atento. E, doutora, vamos falar sobre um assunto que muitas mulheres têm. Até pouco tempo não se falava no nome que esse problema aparece e as pessoas tendem a confundir. O que é o lipedema e por que tantas mulheres demoram para ter esse diagnóstico dessa diagnóstico correto dessa doença? Pode chamar de doença? É uma doença, doutora, o lipedema? Uma condição clínica, hoje a gente já coloca como existindo uma condição genética, mas ainda está em pesquisa. Mas o lipedema, ele foi descrito em 1940 pela primeira vez. Olha só. Mas ele foi reconhecido como uma alteração e está no Código Internacional de Doenças desde 2022. Nossa, bem recente, doutora. Sim, por isso que não se falava. Exato, porque já foi descrito algumas vezes, mas não foi reconhecido como uma alteração. E hoje, com os estudos mais modernos, a gente sabe que há todo um complexo causando essa alteração sistêmica. E para um leigo como eu, o que é o lipedema, doutora? O lipedema é quando alguns hormônios, principalmente o estrogênio, começam a funcionar de forma diferente e depositam gordura em áreas que, por exemplo, se a pessoa ganha 1 quilo, normalmente teria que depositar por tudo, um pouco no abdômen, um pouco nos braços, um pouco nas pernas, no tórax, nas costas, no rosto. É o que eu tento falar para a gordura quando chega em mim, eu falo, vai um pouquinho para a bunda, vai um pouquinho, não vai. Pois é, mas no lipedema, infelizmente, ela vai só quase para as pernas e às vezes para os braços. Em resumo, seria isso. Existem algumas alterações. E aí incha, dói, a sensação é incômoda. Então, e essa gordura, ela vai formando nódulos. Esses nódulos, eles vão comprimindo a circulação local. Porque, de fato, quando a pessoa, né, se a gente olhar, hoje em dia for olhar, eu fui estudar um pouquinho para poder te perguntar até, o aspecto, ele é diferente um pouco, né? Ele parece mesmo uns nódulos maiores, assim, você achava que antes era celulite, por exemplo, parece, né? Sim, em alguns casos ela é confundida com celulite. E eu vou colocar uma coisa aqui, às vezes, talvez tenha muito a ver isso de... Vão ainda, as pesquisas ainda estão avançando nesse sentido, mas quando essa gordura vai se depositando lá, ela vai se depositando de uma forma errada, como se fosse entrelaçada,
que depois, para emagrecer, essa gordura é muito difícil. Ela não se perde, Ela assim? não sai ali tão fácil, porque ela vai sendo condensada através dessa alteração do estrogênio, fazendo nódulos. Esses nódulos vão comprimindo vasos, vai ficando Isso que muito dói. fácil de ficar roxo, né, fazendo hematomas, a pele muda o aspecto, dói muito a compressão. Então, muitas vezes a pessoa se acha dolorida, mas é porque ela tem um quadro ali de Entendi. lipedema que agrava muito essa sensibilidade. E doutora, assim, as mulheres que têm isso, até pouco tempo elas tratavam de forma talvez errada, assim. Até depois de 2022 começou-se a ter um estudo maior, mas até então a resposta era muito vaga, não existia, porque não... Olha, Nádia, eu sou uma portadora de lipedema. Olha só, doutora. Sim, sempre achei que eu tinha pernas grossas e que a minha mãe também tinha. Que era de e família. Que a minha bisavó alemã também tinha. Eu vejo as fotos da minha bisavó e é característico que aquilo é um quadro de lipedema que não era diagnosticado. E eu mesma, dentro da área da medicina estética, não é uma coisa que se falava até uns anos atrás. Eu vou te falar que a primeira vez que eu ouvi esse nome foi em 2020. Nossa. Então, olha só, gente, então não se sinta assim desinformada ou desatualizada, porque mesmo, né, a doutora vivendo nesse meio, esse tema só veio, né, começar a ferver aí na medicina em 2020, 2022, que foi realmente, né, diagnosticado e como assim, algumas pessoas, elas têm um acúmulo só nos glúteos, outras têm glúteos e coxas, e outras têm glúteo, coxa e perna, e outras, severo, além dessa área, braços. braço. Né? Então, essa gordura, ela vai fazendo nódulos, e se a pessoa não tem um hábito de vida bom, essa inflamação está muito incipiente na pessoa, há uma grande piora de todo o quadro, porque isso tem muito a ver também com o estrogênio. Porque se você está inflamada, você está aromatizando os teus hormônios. Então, você está fazendo com que eles vão aumentando ainda mais o estrogênio. E a alteração que tem no quadro patológico do lipedema faz com que esse estrogênio, ao invés de ser metabolizado pelas vias normais, ele volta para o organismo. Então, ele fica passeando. Exato. Ele devia ter um chapeuzinho e ir embora. Não, ele fica com o chapeuzinho e ele nunca mais tira esse chapeuzinho para sair. Ele tipo, fica gostou lá, da festa. Exatamente. Ele fica lá sempre entrando novamente e isso vai agravando cada vez mais o quadro. Então, se você está inflamado, o lipedema agrava muito, muito mesmo. E a alimentação, doutora, no controle do lipedema ajuda? Então, a alimentação, ela vai ser a base dessa inflamação. Então, Entendi. se a gente está falando de melhorar intestino, melhorar o quadro de inflamação, de desbiose, isso vem da alimentação. Então, assim, fazer uma dieta anti-inflamatória e ter hábitos, melhorar totalmente teus hábitos vão te ajudar a reduzir um pouco essa inflamação, embora ela não vá embora, né? Aparentemente não é algo que você assim, não tenho mais lipedema. Ele pode ficar controlado. O lipedema não tem cura. A gente consegue, ele tem graus, né? Até o 5º grau, mas a gente consegue chegar com um paciente no grau 0. Entendi. Mas ele tem um grau lá. Então, se você comer errado ou começar, né? O teu estrogênio pode... sempre estar sendo olhado para que... Entendi. Que importante, né, doutora? Olha que alerta. É o que eu mais estudo. Viu? Não, porque você, né, ao se descobrir, mesma, né? Sim. E aí, quero até saber de você. No contexto da estética e bem-estar, o que pode ser feito? Porque eu sei que você desenvolveu até meio que um protocolo, um projeto por conta do seu próprio histórico, né? Então, a gente associa, além de detox, a gente vai tentar fazer com que tenha picos de antioxidantes durante o processo de desinflamação. Entendi. Muitas vezes esses picos vão ter que ser, às vezes até injetável. Não é o usual, mas quando eu preciso de uma dose mais alta, eu preciso usar isso também. Isso, né? E antioxidantes que ajudam muito, tipo resveratrol. Só via oral, ele não vai ter esse pico. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer intramuscular ele. Ou existem até implantes, eu ainda não sou muito dos implantes, mas existem até implantes de resveratrol e outros antioxidantes, como NAD, H, enfim.
Mas esse é um assunto para um outro podcast. Já temos um tema. Mas, enfim, então a gente precisa olhar sempre para esses antioxidantes para ajudar nessa desinflamação e controle da inflamação do organismo. E dentro disso, lá na clínica, por exemplo, você faz uso das tecnologias também? Sim, a gente associa tecnologias até para tentar mobilizar melhor essa gordura. Porque como fica como se fosse, né, um nódulo mesmo, mais para você... Então, as tecnologias da crio, da radiofrequência, elas são utilizadas também, ultrassom, enfim. E a resposta começa a aparecer, dá aquela animada, assim, doutora? Sim, nossa, é diferente, assim, tipo... Porque eu pego pacientes que têm nodulações nos braços mesmo, não só nas pernas. E isso, assim, acaba dificultando você colocar biquíni, você se sente um pouco, né, assim... Não só pela estética, isso dificulta para o dia a dia. Porque a gente fala que dói, né, incomoda. Dói, o que eu mais escuto, assim, que as pessoas falam que elas parecem que estão carregando aquelas tornozeleiras de academia, de 2 quilos em cada perna. Imagina. Então, há um grande... Imagina quando termina o peso, dia, né? Um peso, quando termina o dia, muitas dores à noite. Então, muitas vezes as pessoas acham que tem pernas inquietas e é lipedema. Nossa. E drenagem linfática também pode ajudar? Super importante. A gente usa botas pneumáticas também para ajudar nessa drenagem. Que bacana. Olha, então se você aí, né, de repente percebeu ou percebe que você tem esses nódulos que a doutora falou, que começam a incomodar, que você se sente cansado no fim do dia ou durante o dia, né, tanto nos braços, nas pernas, na bunda, enfim, no quadril, fique atento, marque uma avaliação com a doutora, porque ela é expert nesse tema, viu? Eu estudo bastante mesmo. Que bacana. E, doutora, vamos falar um pouquinho de uma outra doença, porque a minha ideia hoje era trazer um pouco dessas doenças ligadas ao intestino para que as pessoas entendam que, embora o nome da doença seja o intestino está totalmente conectado. E são as doenças autoimunes, né? E eu tenho, por exemplo, um irmão que tem psoríase e a gente sempre trata a psoríase. Não olha para o intestino dele. E talvez o fato esteja lá dentro. Ou qualquer outra doença, como artrite reumatoide, como a tireoide, Hashimoto, enfim. Essas doenças, elas estão ligadas. Todas as doenças autoimunes têm a ver com essa alteração intestinal. Todas. Então, se você tem alguém na família que tem doença autoimune, comece a pedir para essas pessoas olharem para o intestino. Às vezes a pessoa tem mais dores numa artrite e tal, desencadeia, mas por que desencadeia? Porque provavelmente esse intestino está inflamado. Com certeza. Intestino inflamado e doença. Até a doutora fez um vídeo falando especialmente de Hashimoto lá, da tireoidite de Hashimoto. Qual que é a curiosidade, enfim, como é que eu percebo isso, doutora? Que é uma questão assim que às vezes as pessoas ficam... Mas a tireoide, intestino, não é um neurotransmissor? É que a gente está falando da tireoidite, que é uma doença autoimune, né? Se bem que tem a ver também, até desde a absorção, porque a tireoide não funciona sem zinco e sem selênio. Se teu intestino não está funcionando bem, não vai absorver os nutrientes. Então, não tem tireoide funcionante. Não adianta tomar... Puran, Sintroide, se você não tem zinco e selênio, não vai transformar esse T4 em T3, que é a forma ativa. Então, já começando por aí, tem a ver sim. Mas quando a gente está falando em doenças autoimunes, a gente está falando que há um excesso de reação do organismo para tudo, porque ele está inflamado. Entendi. E aí, se você tem já uma patologia autoimune, essa reação é muito maior. Faz sentido para você? Faz. E, doutora, e aí entra naquelas coisas mais simples. A acne, o envelhecimento precoce, enfim, resistência à insulina, tudo isso também intestino. Hormônios, sono, tudo. Essa lista é longa, né? Por isso que a gente fala. Vamos fazer assim, ó, gente. Nós vamos ficar até amanhã listando aqui o quanto o intestino é importante para essa cadeia toda de bom funcionamento da gente como um ser humano, não só do corpo. Para você ter uma ideia da importância do intestino, é calculado que as células, a área absortiva dele, atinjam 200 metros quadrados.
Nossa, gente. Então, pensa o que é isso. Se eu colocasse todas as célulazinhas assim, Uma do lado, da outra, 200 porque as metros vilosidades têm microvilosidades. Então, cada quadrados. É uma daqueles... uma grande, né, teia de trabalho. pensa em 200 metros quadrados. Gente. Então, tá aí a importância de cuidar desse intestino, que é o maior órgão do nosso organismo. Gente, eu tô Ele e a assustada pele, né? aqui. Eu tô assustada. E aí, falando de pele. Então, tratar o intestino, a beleza vai aparecer no rosto. É isso, doutora? Com certeza. Não tem pele saudável, viçosa, se você não tiver bons hábitos, se você não tiver com o teu organismo desinflamado. Não tem skincare, não tem Você tá jogando dinheiro fora. O pessoal agora tá com os produtos de skincare vindos dos chineses, da Coreia, dos coreanos, porque elas têm as peles muito bonitas. Não vai resolver se você não tiver com o intestino super... Mas na Coreia eles olham muito para essa parte intestinal. Não, eles têm uma alimentação muito boa, né, doutora? E eles olham para desinflamação. Eu vejo que a comida deles é, né, muito parecida com aquilo que você fala, que é comida descascada mais do que desembalada, né? Então eles comem muito os vegetais, né? Embora tenha bastante pimenta ali, mas também não, né, não é esse o caso. É uma comida mais apimentada, mas uma comida muito saudável do ponto de vista... Depende, você está falando assim de uma Ásia meio grande, né? Não é todo lugar que está apimentado lá. Mas vamos falar na Coreia mesmo, eles que é o lugar que as mulheres são obrigadas a ter uma pele bonita, porque senão elas aceitam que sejam trocadas por outras se elas não tiverem uma pele bem saudável. É muito cobrado isso nessa cultura deles. Então, elas têm que estar com a pele sem mancha, impecável. E aí entra o cuidado dos skincares, que agora está vindo essa trend de trazer muita coisa de lá. Mas eles sempre olham para essa questão do intestino, da desparasitação, da parte de nutrientes, enfim, e detox. Doutora, vamos falar de uma polêmica. Você falou desparasitação. Por muito tempo... Eu vou falar de mim. Eu lá na escola, eu tomava produto para desparasitar na infância, porque era até obrigatório lá, 2 vezes no ano e tal, as crianças tomavam remedinho. Hoje em dia não se fala mais nisso, inclusive eu lembro que eu levava minhas filhas no pediatra e dizia, não, isso aí não existe. Existe sim. Então, isso que eu queria que você comentasse. Porque por mais que você lave os vegetais, você procure ter uma boa higiene, é impossível que não tenha, né? Não tem. Então, o ideal é fazer uma desparasitação por ano, ao menos. Olha só, gente. Então, se você acha, às vezes, né, ou foi essa ideia que você falava do passado, que os idosos, os mais antigos tinham de fazer, e a gente acha que não precisa mais, podemos fazer, né, doutora? Deve fazer, sim. Existem inclusive, manejo para fazer de forma bem natural, com óleos... A gente usa tinturas de orégano, coentro, enfim, que ajudam muito nessa desparasitação e não precisa ser necessariamente tomando uma medicação. Existem programações de desparasitação, mas isso é para cada caso, né? Mas que bacana, é bom saber. Mas é importante sim. Porque às vezes as pessoas, né, tiraram isso eu falo por mim, porque quando eu comecei a levar, eles riam de mim, eu falava, doutora, será que não são parasitas? Que a criança tava, né, às vezes fica meio... com febre, acaba não respondendo a nada, né? Muito caidinha. Eu falava, doutora, será que não é... Não, imagina, não existe isso daí é loucura da tua cabeça. Não existem parasitas. Eu falava, mas quando que veio, sei lá... Até sair a lombriga. Eu acho que uma vez acabou acontecendo isso. Então, pois é. E aí a gente até mudou de pediatra depois na sequência. Doutora, você falou de intestino. Vamos falar da menopausa olhando o intestino, porque às vezes a gente acha assim, menopausa é o corpo todo, mas o fato é que o intestino, ele tem muita função nesse processo, ele é um alerta também. Como é que eu posso perceber na menopausa que, né, como que o meu intestino está ali, não está funcionando bem, ou de que forma que ele responde na menopausa que pode dar esse sinal de alerta? Lembrando que na perimenopausa, 10 anos antes de cessar a menstruação, o teu metabolismo já começa a ficar alterado. Então, você vai notar, às vezes, alterações no teu... Antes o meu intestino funcionava super bem, agora ele não está mais. Porque o teu metabolismo
já começa a mudar. E essa alteração de todo o ecossistema da cadeia de hormônios, um vai influenciando no outro. Então, se o teu metabolismo não está funcionando, toda essa cascata hormonal também começa a definhar, e aí a gente começa a ter os sintomas de fadiga, de calorão, de falta de sono, insônia, né? Nossa, as mulheres reclamam muito da insônia, né, doutora? Muito. É um dos primeiros sintomas quando o estrogênio já está bem em baixa, é a alteração do sono. Isso, assim, antes de parar a menstruação, começa ou não consegue dormir, ou acorda depois de algumas horas e perde o sono, e depois a hora que tinha que levantar, tá muito cansada, não consegue. E aí o estrogênio tem muito a ver com isso. Né? A gente, às vezes, entender que o hormônio está conectado com aquilo que a gente come, com o nosso hábito de vida. E aí, entender que se a gente mudar esse hábito, pode haver uma resposta, mas que também existe uma natureza do corpo, né? Nesse caso da menopausa, que é uma mudança mesmo. Mas é possível, né, doutora? Você tem falado isso, assim, às vezes as mulheres, elas criam um cenário de terror na menopausa e é possível conviver com mais qualidade, né? Se buscar uma alternativa, um olhar mais integral para esse processo, né? A medicina regenerativa, que a gente fala tanto. Você sabe que em alguns animais, quando ele deixa de ter a fertilidade, ele passa a ser quem guia os demais, ele que começa a ensinar. Então, muitas vezes, você tem que olhar a menopausa como uma fase de começar uma nova vida. Hoje nós temos manejo para que você se permaneça saudável, para que você tenha teus desempenhos, tenha tua autonomia, e você pode olhar de outra forma, um renascimento. Entendi. E a gente ter esse olhar de renascimento, nós como mulheres, a gente se entrega muito pro negativo nesse caminho. Tá tudo muito difícil, nada responde, eu não sou mais a mesma pessoa, e acaba não vendo isso como uma oportunidade mesmo de se reinventar, no sentido de que, eu não durmo tão bem, mas o que eu, posso fazer? Eu posso buscar uma atividade física, eu posso, ir buscar um tempo maior de qualidade de vida para mim, enfim. E a gente fica olhando o lado ruim dessa realmente caminhada. Uma pessoa não tratada nessa fase vai se deixar de se conhecer. Se você está sentindo que realmente, ou a tua família está falando, nossa, você está ficando meio louca, ou não te reconheço mais, ou você mesma, o que está acontecendo com você, né? Eu vejo, assim, eu tenho irmãs mulheres, você não era né? assim, exato. É porque deve estar já entrando nessa perimenopausa. Muitas vezes isso vai acontecer, tem mulheres que entram na menopausa aos 37. Então, aos 27 já começa a ter esses sintomas. Então, diferença se você está sentindo esse tipo de comportamento, procure ajuda, porque isso vai acontecer se você não tiver um manejo adequado dessa fase. Entendi. Então, vamos buscar, gente, olha o alerta aí, buscar ajuda antecipada, se perceber, se escutar. Como é difícil a gente se escutar, né? Eu estava vendo um vídeo antes de vir para cá, doutora, até para acrescentar, que a pessoa dizia assim, o açúcar é algum vazio, né, que você acaba colocando no doce, no chocolate, e a indústria não quer pessoas saudáveis, ela quer quem consuma aquilo para, ajudar. E de fato, né, a gente busca esse consolo, esse apoio emocional, muitas vezes no alimento, e não no se entender, se escutar, resolver os conflitos, e nesse caso da menopausa, em buscar uma ajuda antecipada. A gente vai, melhor eu comer, melhor eu, já que eu estou engordando mesmo, eu vou deixar... Algumas pessoas ficam tapando o buraco, achando que o problema é com elas mesmo e que vai passar. Só que hoje você não precisa mais aceitar isso e envelhecer de forma de se degradar. Você consegue ter um manejo para se manter jovem, para se manter... E quando eu falo manter jovem, eu não estou falando só de beleza. Estou falando de se manter ativa.
ter uma cabeça boa. Né? A sua mãe, a minha mãe são mulheres de 75, 74 anos, extremamente ativas, né? Dirigem, né? Gerenciam suas vidas. Mas elas estão tratadas. Exatamente. Muito estão bem gerenciadas. Tratadas, muito gerenciadas. Mas isso que eu falo, são bons exemplos, né? E a gente pode comparar com outras da mesma idade que praticamente não saem de casa. E perdem sua autonomia. Por quê? Porque deixam definhar, deixam se degradar. Né? Dona Solange e Dona Maria Alva sintam-se homenageadas aqui, então, porque vocês são bons exemplos desse manejo, desse cuidado que começou antes e que se mantém, se perpetua, viu? Parabéns. E se você quer ser como elas, olha só, estamos aqui com a mulher que pode te ajudar. Doutora, a gente tem feito muito conteúdo sobre isso e as pessoas adoram. Quais são os piores e os melhores? E aí eu queria que você falasse quais são os piores alimentos para o intestino. Assim, que é aquela coisa que você fala assim, isso não vai. Piores alimentos para o intestino. Falamos de alguns, né? Mas assim, difícil porque tem vários, né? Mas vamos dizer fazer assim, tipo, se for para você tirar hoje, quem está nos assistindo. Sorvete. Aquele sorvete que... Sorvete de massa, né? Leite, açúcar e gordura vegetal. Porque o que é a gordura vegetal? Quando a gente fala gordura vegetal, não estou falando de gordura vegetal boa, tipo uma pasta de amendoim. Estou falando de uma gordura vegetal que foi retirada de um óleo de soja, de um óleo de canola, foi modificada para ficar mais endurecida, para ter aquela consistência. Né? Essa gordura vegetal, dar aquela pasta, ela vai ser quem vai ajudar a refazer toda a bainha de mielina do teu neurônio. De forma totalmente alterada. E se você está dando esse tipo de gordura para o teu organismo, é ela que vai formar as outras coisas em você. E aí, então assim, se eu fosse colocar, acho que primeiro alimento, diga adeus ao sorvete. Sorvete, bolacha recheada, que tem glúten, gordura e gordura vegetal. Aquela pastinha da bolacha é um veneno, doutora. Não serve para nada, né? Então, margarina, dá para entrar nessa lista. Óleo vegetal em excesso. Doutora, fale do... O óleo líquido, né? Fale do óleo, que você fez um conteúdo que está viralizando sobre o óleo. Porque ele tem que ser usado solventes. E esse tipo de solvente, ano após ano, você ingerindo, você vai acumulando no teu organismo e ele é neurotóxico, ele vai causar outros problemas no teu organismo. Neurológico. Né? Então, exato. Então, evitar, muitas vezes até é melhor você usar uma banha de porco, se você souber a procedência, do que você usar em excesso o óleo de cozinha. Mas se você quer também, já aproveitando o que é o melhor para cozinhar, azeite de oliva. Tá. Então, assim, não é tirar o óleo, dá para usar o azeite de oliva. O azeite de oliva... Excelente, tem inclusive uma gordura boa, né? É listado como uma gordura boa. Mas o óleo de soja, canola, esses todos eu tiro. Evite. Tá. Né? E assim... Eu não sou assim do 8 ou 80, tipo, né? Tire da sua vida. Cada pequena coisa que você conseguir fazer para melhorar a sua saúde, é um ganho. Se você consegue tomar mais água do que deixar a tua urina muito escura, isso já é um ganho. Então, comece pela água. Se você consegue tirar esse tipo de óleo, deixa só para quando você for comer, por exemplo, fora. Né, você vai sair, é difícil você falar, eu quero saber a procedência do óleo, né? Eles não vão, tem né? como, né? Então, mas na tua casa... Faça esses pequenos ajustes na alimentação. Eu vejo que em muitos estabelecimentos usam um tal de um óleo de algodão, que deve ser ruim também. Também, porque ele também precisa desse tipo de solvente. Então, assim, quando a gente vai falar na alimentação, mas se eu comer um Big Mac, fazendo propaganda aí, vai ser horrível para mim. Não tem problema você ingerir uma coisa ruim lá de vez em quando, aquela coisa que a gente fala... Não tem problema você comer errado entre o Natal e o Ano Novo. Tá, olha aí, ó. Mas tem problema se você comer errado entre o Ano Novo e o Natal. Então, deixa essas
coisas ruins para exceção. Você vai sair jantar fora, a gente tem uma vida social, mas sempre procure, na maioria não dá para ser aquela dias, pessoa que, né, não convive socialmente porque não come isso, não come aquilo. É difícil, né? Porque a gente vira uma pessoa ruim de convivência, vamos assim dizer. eu né? digo que na fase que você está na detoxificação, tem que ser bem regrado. para que isso aconteça de uma forma mais rápida. Mas é um momento ali, Mas né? aquele momento. E aí depois você vai... Aí você vê se você quer reintroduzir um glúten, se você quer reintroduzir outras coisas que você sabe que vão, aos poucos, minando o teu intestino. Ontem eu comprei leite zero lactose, tá, doutora? Nem vamos entrar no assunto do leite. E os melhores alimentos, você já falou alguns, mas vamos dizer assim, melhores alimentos para o intestino. Fibras, frutas, carnes, legumes, enfim. O que mais? Todas as frutas que têm antioxidante, mas sempre olhar para a fruta, não em excesso. Também faz mal se eu comer muita fruta. Veja, nada em excesso é bom, nem água. Né? Se você tomar 8 litros de água, você vai fazer uma perda de sais minerais, uma depressão. Então, quando eu estou falando de fruta, que às vezes a pessoa fala, então eu vou comer um monte de uva, só uva e manga, que são frutas com alto índice glicêmico, que tem muita frutose. Então, assim, você vai colocar 3 porções de fruta no dia. Mas não vai comer só uva e morango. Não vai comer só fruta, né? Entendi. Então, eu tenho pacientes que vêm assim, eu gosto muito de fruta, eu não como vegetal, mas eu como 10 porções de fruta no dia. Às vezes, isso não é a melhor escolha, porque vai aumentar muito a glicose no sangue e no organismo. Então, mas sim, procure frutas, se for para escolher assim, de baixo índice glicêmico, como melão, morango, aquelas frutinhas vermelhas, elas não têm um índice glicêmico muito alto. E coloque por causa da ação antioxidante desses. Eu gosto de melancia. Melancia não tem muita frutose, isso? Mais ou menos. Existe uma diferença também, né? Se a gente for falar na fruta in natura, na fruta em suco e na fruta de suco de caixinha. Entendi. Né? Então, se a gente está ingerindo uma fruta in natura, você tem as fibras dela que vão entrar também nessa digestão e vão dificultar um pouco a absorção de tanta glicose. Por isso que é melhor você comer uma laranja com bagaço do que você tomar um suco de laranja. Entendi. Mas, é proibido? Não tem proibição. Não é proibido. É pensar. São escolhas que você tem que fazer no teu dia a dia. Porque senão depois eu vou acabar tendo que comer lá sementes e cereais também para eu ter, né, Então, se eu comer uma laranja com bagaço, eu já estou ajudando meu intestino de forma mais completa, é isso? Sim, você também já está ajudando a ter fibras para que as bactérias boas consigam sobreviver lá dentro. Eu estou dando alimento completo para elas, né? É isso aí. E, doutora, alimentos fermentados, eu sei que você faz lá, acho que com iogurte, né? Se você que produz o seu iogurte lá na sua casa, enfim, vale a pena? Eu gosto bastante de usar o kefir. Isso, o kefir. Isso que kefir, né? Então, o kefir de leite ou o kefir de água é uma forma de você ter uma colonização de bactérias boas no teu intestino. Agora, comprar aqueles fermentados não compensa. Que vendem no mercado, não é uma... Tem muito açúcar, né? Agora a gente tem os sem açúcar, aí melhor. E você pode comprar kombucha, você pode comprar também kefir. É melhor que nada. Tá, e se a pessoa produz kombucha em casa, ótimo. Ótimo. Ai, maravilha. Então eu vou começar a fazê-la. Minha produção de kombucha. Prebióticos, doutora, o que teria nessa cadeia de um bom alimento, dentro dos prebióticos aí? As fibras, né, no geral, são consideradas, é o que a gente acabou de falar, porque você está fazendo com que o teu organismo consiga dar alimento para essas bactérias boas. Doutora, é a favor ou contra alho na comida? Porque tem gente que fala que alho faz bem, uns que falam que alho faz mal. Eu já não sei, doutora. O alho tem substâncias, a alicina é uma substância muito que é antioxidante, mas se em excesso também ele tem outros fatores tóxicos. Entendi. Então, o meio termo
não exagerar, é bom. Se colocar muito alho também mesma não vai... coisa a cebola, ela tem a quercetina, que é altamente anticancerígeno. E tem outras ações. Mas também em excesso não vai ser bom. E tem pessoas que têm sensibilidade que às vezes não conseguem digerir de forma adequada. Doutora que gosta de viajar, sempre tem especiarias na sua casa. Existem especiarias anti-inflamatórias, doutora? Você até fez vídeo sobre isso, né? Olha, que a tem maioria uma grande delas, farmácia na sua casa. A maioria das especiarias, elas têm ação antioxidante, né? A gente vai na medicina dos antigos, então você vai ver um cravo como digestivo, você vai ver uma canela como que vai ajudar em cólicas, na melhora da função Os antigos, uterina. eu tomava muito chá de canela pra né, sem falar que ela ajuda no humor. Aí a gente entra... Nossa, a cúrcuma, né? Hoje você ela fala tá o muito, queridinha, gente, né? Mas se que vocês realmente... entrarem na rede social da doutora, a cúrcuma, ela é o top one lá dos... A cúrcuma, ela melhora o metabolismo, ela tem vários flavonoides, então a cúrcuma... Mas se você começa a estudar a fundo todas as ervas da medicina natural, você vai buscando. Só que entra aquela coisa, sempre nada em excesso é bom. Né? Até uma dica que a doutora deu, que eu gostei muito, e depois disso eu comecei a usar, a cúrcuma no ovo, né? Porque às vezes assim, a gente não tem muito, às vezes no dia a dia você fala, não vou pôr cúrcuma em tudo e tal. Então, se você come, né, o ovo grelhado, manhã, você salpica ela, põe fica maravilhoso. Cúrcuma. E ela tem a cúrcuma em casa, gente. Então, ela produz a sua própria cúrcuma seca. Tem vídeos, vocês vão ver aí na rede social. E a água, doutora? A água é muito boa para o intestino, né? Tem que estar... É fundamental, né? Então, porque é lá que a gente vai fazer essa troca. Não vamos falar água boa para o intestino. Se a gente pensar que quase 80% do nosso corpo é feito de água, e a gente precisa estar lavando isso, assim... O tempo inteiro? Falando num modo... Né? Você precisa fazer essas trocas hídricas. E aí, se você não dá água para o teu organismo, você está com uma calçada suja. Vamos jogar um monte de água ou vamos só passar um paninho? O que vai limpar melhor essas células? Né? Então, a grosso modo, se você quiser decorar, cada 20 quilos, tome 1 litro de água. Se você pesa 60 quilos, isso assim, já super faturando, né? Super colocando, que são 35 a 40 ml de água por peso. Por quilo de peso. Então, mas se você quer entrar, porque sempre a gente vai ficar abaixo disso, né? Então, 60 quilos, 3 litros, 80 quilos, 4 litros. Então, tem que ter disciplina de tomar água, né, doutora? Tem que ter. E quando eu tomo pouca água, minha urina fica mais escura, tem essas coisas que aparecem na urina, no volume de urina. Você até faz um exame, né, para ver quanto a gente... O volume de urina, em alguns casos, mas então, é importante a gente olhar para a cor que está essa urina. Isso que é a melhor forma de determinar se eu estou tomando bastante água. Se você está tomando água de forma adequada ou não. Porque a tua urina precisa ficar bem clarinha, quase transparente. Então, se ela está mais amarelada, é porque o teu rim já está sofrendo para fazer essa limpeza. E o que a gente quer quando a gente quer... A gente está falando de inflamação, a gente está falando de desintoxicar. O que a gente precisa? Estar com as vias de excreção trabalhando bem. Quais são essas vias? Fígado, intestino e rins. Então, se você quer ter um rim bem funcionante, você tem que dar água para ele poder levar essas toxinas levou tudo embora. Que ele limpou ali, né? E aí ele levar embora. Senão fica ali parado, vai gerar. E você tem que dar água para o teu intestino para que ele consiga absorver o que o teu corpo precise, mas que ele deixe um pouco no bolo fecal. Porque senão fica aquelas fezes em bolinhas e o intestino vai acabar tendo que trabalhar mais devagar para poder pegar toda a água que você não deu. Então, ela tem... E com isso vai entrar mais toxina, porque vai ficar tudo aquilo lá parado dentro do teu organismo. Doutora, reuni agora aqui umas perguntinhas do público, tá? E uma das pessoas falou assim, se é normal ficar 2 a 3 dias sem ir no banheiro, porque o intestino dela só funciona a cada 2 ou 3 dias. É normal? Não é normal.
O intestino tem que funcionar todos os dias. Existe até uma forma de você fazer uma higiene do intestino, vamos dizer, do hábito intestinal, onde o certo do intestino mesmo é você acordar de manhã e ele funcionar antes de você comer. Olha só. Se você quer saber, assim, tipo, o ótimo do intestino é você... Então, acordar se isso... já com aquela vontadinha, né? Você vai fazer o primeiro xixi da manhã e tal, mas dali a pouco ele vai funcionar. Antes de você fazer a tua Antes de primeira você fazer a ingestão de alimentos. E isso é um intestino super saudável. Né? Então, claro, também não é legal que ele funcione 3 vezes no dia. Alguma coisa não tá legal ali. Entendi. Mas o teu intestino tem que funcionar todos os dias. E para ir acostumando, além de você comer bastante fibras, tomar bastante água, tentar ter um horário para que ele funcione, de preferência de manhã, que você relaxe e fique lá, que ele vai vir. Então, ó, gente, mas tem que ir criando o hábito, ele tem que entender. Tá? Outra coisa que uma pessoa perguntou aqui. Como saber se tenho disbiose sem fazer exame? Ó, a pessoa não quer gastar com o médico. Bem, você pode olhar para fazer... Bom, sem fazer um exame. Para você mas ter aí, doutora, certeza. Eu acho toda que aquela alteração que você a gente falou, comentou né? hoje. Constipação, né? Começa pelo básico, né? Se o teu intestino está funcionando de manhã, a hora que você acorda, pouco provável que você tenha. Mas, alguma disbiose. Mas não dá pra gente afirmar assim, né? Então, assim, o ideal é fazer exame, né? Ó, mas né? todos os sintomas que a gente falou agora... Você vai assistir o EP todo, você já vai se encontrar ali, né? Aqui uma pergunta que você já respondeu, se o lipedema tem cura, né? Ele tem controle com o manejo correto. E aí a doutora pode te ajudar com isso. E aí, outra questão que tem aqui até tava, quando eu abri a caixinha, uma pessoa perguntou se o lipedema era só estético. Não, né? Você já explicou lá no começo, a qualidade né? de vida, né? É uma consequência, né? A questão estética, né? Desse processo. Uma outra pergunta que veio aqui, ó, de menopausa, doutora. Por que engordo tanto na menopausa, mesmo comendo igual? A partir dos 30 anos, a gente começa a perder massa magra. Aos 40, isso se intensifica e cada década... tua massa magra vai diminuindo. Um banco de massa magra na juventude vai fazer com que você tenha uma performance melhor na terceira idade. Hoje já estamos falando em quarta idade. Eu gosto muito de cuidar da quarta idade, porque quando a gente fala terceira idade, está falando 60, 70, mas hoje... as pessoas estão vivendo 80, 90 e é muito delícia, gratificante, né? Quando você vê uma pessoa no auge da sua senilidade, mas com uma cabeça boa, com autonomia. Quando a gente fala do peso, a gente tem que pensar que o teu gasto metabólico, se você não tem músculo, vai caindo. Então, e aí, por mais que você pese os mesmos 50 quilos que você tinha aos 25, você pesa os mesmos 50 quilos aos 50, a quantidade de massa magra, que músculo pesa mais, é menor. E aí teu metabolismo está alterado. Mas sempre é hora de começar. Eu percebo assim, né, que a gente vai ganhando gordura também com a idade em pontos que é mais difícil de perder, né? A pochete, que a gente fala, que é aquela barriguinha da menopausa, que muitas mulheres às vezes são muito magras, e daí quando começa a menopausa, elas ganham muito mais gordura no abdômen. E é mais difícil de perder, né? Que isso tem a ver com alguns hormônios. O DEA, que é um hormônio que não se fala muito nele, e é precursor dos outros, é o maior causador de acúmulo de gordura na cintura, de aumento da cintura. Então, quando você... Eu odeio DEA. Não, ame. Então tá. Ame, porque quando você faz a reposição dele... ele te deixa que bonito. Aqui no Brasil a gente consegue usando a prasterona. Prasterona é o DEA no Brasil, ou você pode comprar o próprio DEA nos Estados Unidos ou fora. Você consegue, é visível o quanto diminui a região de gordura da cintura.
Nossa, que bom. Então, ao repor, você já começa a perceber? Começa. Uhum. Ai, que benção. Sem falar em outras coisas, que o DEA, no Brasil teve uma fase que ficou meio obscuro, porque ele aumenta a massa magra em mulher. Mas no homem, não. Ah, entendi. Só que daí a Anvisa entendeu que ele era anabolizante. Ele não é anabolizante. Dos efeitos dele na mulher, mas não no homem. Aí cortaram, não podia mais ter DEA. Agora tem, na forma de prasterona, que você tem que mandar manipular. Ótimo, doutora. Muito obrigada. Olha, mas tem que ser doses pequenininhas, tá? Se alguém for querer fazer isso, não faça isso em casa, crianças. Mas você tem que usar doses muito... A gente tá aqui só tirando as dúvidas, tá? Você procura o profissional, o especialista, o médico. É mais para vocês, de repente, assim, tem uma dúvida, mas às vezes você viaja para os Estados Unidos, vou comprar um DEA de 50. É muito alto você tomar uma dose dessa. Não você tem que usar a dose de 10, 12, não, assim, lá você compra de 25, 50. Não precisa de receita, inclusive. Nos Estados Unidos, não. Olha só. Então, só que aí, se você comprar isso, você vai ter que partir o comprimido, porque é uma dose muito alta. E sem falar que daí não olhando... Para as outras questões. Para as outras coisas, pode ter queda de cabelo, pode ter acne, enfim. Enfim. Sempre tem um lado bom. Ah, a doutora acabou de falar, né? Nada, né, em exagero vai fazer bem. Mais uma pergunta aqui, doutora. Retirei a minha vesícula. Como que eu posso melhorar a questão do intestino? Tem alguma ligação? Tem uma ligação, mas a vesícula, ela é um depósito, é uma bolsinha. Então, se você mantiver uma alimentação adequada, porque ela vai ser recrutada quando há um excesso, se você come muita gordura, né? Ultraprocessado. Exato, mas principalmente gordura, porque ela é uma bolsinha... Pra lavar, né? Ele é um sabão, né? Um sabão. O líquido biliar, ele é um sabão. Então, quando você tem muita gordura, precisa mais sabão para poder emulsificar essa gordura e aí ter a digestão. Então, se você não comer coisas tão pesadas, se você mantiver uma alimentação dentro do que seria o indicado, né? Não comer um porco inteiro, só um pedacinho. Uma costelona, aquela costela fogo de chão. Você assim, vai doutora? conviver bem com isso e não vai ter problemas. Então, ótimo, ó. Assim como eu, que não tenho vesícula, você pode conviver bem desde que não coma muita gordura. Eu lembro, sabia que vem a cobrança depois se eu comer algo, né, assim. É porque você não tem reserva. Ele já é imediato, assim, inclusive, né, de forma quase única. Você comeu, já dá ou uma diarreia, uma sensação muito ruim, e aí você já... Porque o fígado continua produzindo a bile. Só que não tem aquela bolsinha para guardar ali para um extra. Mas ele vai colocar na tua digestão a bile. É isso aí. E, doutora, falando aqui sobre estilo de vida, a pessoa pergunta aqui, se eu pudesse fazer uma mudança simples hoje, qual seria? O que você indicaria? Qual a sua idade? Eu não disse aqui, ó. Mas eu diria que olhe para água. Acho que primeira coisa. Aumento, né? Ingesta de água. Ingesta adequada de água. Sono. Tentar ter pelo menos 7 horas de sono por dia. Depois das 10 de preferência o quanto antes da meia-noite. E procure alimentação mais saudável. Sem conservante, sem corante. Não tem dificuldade para fazer dieta. As pessoas falam, mas eu não quero ir no nutricionista. Eu já escuto isso às vezes. Eu não quero ir no nutricionista porque ele vai me dar. Eu falei, não, ele não vai te dar, que você tem que pegar a chia cultivada pelas freiras alpinas da montanha. Não, ele vai te dar feijão, arroz, legumes. Comida do dia a dia, como você falou, comida do vô e da avó, ovo, né? A ideia não é inventar não é complicar, né, a vida, porque a gente já sabe que a vida das pessoas é corrida, é limitada. Não, e não tem porquê. Então, assim, óbvio, se você tem tempo para isso, eu gostaria de ter chia, eu gostaria, né, tudo bem, ele vai colocar, eu quero comer né. Não, mas não a chia das irmãs albinas. Não toda essa complexidade. Não, a coisa é simplificar mesmo. Ai, doutora, e tão gostoso aqui conversar com você. A gente já tá chegando no fim aqui, porque se eu ficar aqui, nós vamos ficar o resto do dia fazendo perguntas e perguntas. Aí a gente guarda mais ou menos 1 hora para essa conversa. E eu queria que você finalizasse, se você pudesse resumir em uma frase a importância de cuidar do intestino,
qual seria? Uma frase ou, né, uma orientação, assim, né? O que você me diria? Sem o intestino funcionar, teu organismo não vai funcionar. Ele é a base de todo o metabolismo, a base de tudo que vai entrar no teu organismo, seja bom ou seja ruim. Então, olhe para esse intestino. Com carinho. Com carinho, com muito carinho, porque, como a gente falou, ele é o segundo cérebro, ele produz muitos neurotransmissores, tem a ver com o teu sono, com a tua disposição, com a tua qualidade de vida. É ali que começa. E doutora, aproveitando, você tem as pacientes que fazem acompanhamento, né, com a doutora, que a gente já fez até um podcast falando um pouco sobre esse acompanhamento, mas eu escuto delas, né, convivendo um pouco mais dentro da clínica, o quanto isso transformou as suas vidas, né, esse olhar para o intestino, não só para o externo, né, não olhar só para a pele, que às vezes estava incomodando, não olhar só para o cansaço, que aparentava ser por conta da rotina estressante do dia a dia, mas olhar para si de uma forma integral, de uma forma, né, única, e com isso olhar mais para o intestino, e isso reacendeu. Muitas delas falam, eu mudei de vida, eu sou uma nova pessoa. Exato. Faz muita diferença na tua qualidade de vida quando você faz o teu organismo funcionar de forma correta e retira do teu organismo as coisas que estavam atrapalhando esse funcionamento. Então, olha, gente, as dicas hoje foram incríveis, especiais. Não são dicas, a gente fala que são orientações, porque a doutora é médica, então ela estuda isso. Quem convive com ela sabe o quanto ela busca, sempre está aprendendo, lendo, buscando e se renovando, porque também sempre surge algo novo no dia a dia. E eu queria agradecer a tua companhia, doutora, mais essa aula, porque eu sempre saio daqui, vamos ver o que vai acontecer no próximo. Eu conto para vocês o que eu mudei. Sempre você vem com as mudanças, mas é muito bom poder trazer esse conhecimento para o público, para a comunidade e fazer um pouco de diferença na vida de cada pessoa. É isso aí, até a próxima, a gente volta no próximo EP. Se vocês quiserem deixar perguntas, podem deixar aqui, né? Esse episódio vai estar publicado no YouTube. Para próximo, a gente já traz as tuas perguntas para trazer para a doutora e ela poder responder no fim, então, do nosso EP. A gente sempre vai fazer esse joguinho aí, porque eu comecei a juntar as perguntas que estavam por lá e trazer para você hoje. Ao mesmo tempo, se você tiver novas perguntas, tragam, porque a doutora está aqui. E continue nos acompanhando, me acompanhando nas redes sociais, porque eu sempre trago o que tem de mais moderno. Diariamente sempre procuro diariamente colocar um conteúdo que tenha valia no dia a dia. Isso aí, gente. Até a próxima. Muito obrigada pela sua companhia e fique bem, porque saúde, né, é o que a gente precisa ter todo dia. Então, o exercício começa hoje e não termina nunca.